Shalom, shalom maravilhosa! Tatiane Mochizuki junto com você nessa jornada e que delícia sequencial! Hoje nós estamos na segunda fase desse desafio. Nós começamos do dia 1 ao dia 5 com despertar, a verdade que liberta, o despertar. E agora nós estamos indo para o confronto. Sabe, confrontar o que de fato nos aprisiona. E olha só, tá muito especial. Se você não ouviu ainda nenhuma dos outros dias, volte, entre aqui nessa playlist, vá ouvir, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele tem falado conosco. Amém? E hoje, para nossa meditação, Efésios, capítulo de número 5, verso de número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu poderia ter usado um Provérbios aqui, mas o Senhor me inspirou a ler esse versículo com você e eu quero que você memorize. Porque quando a gente vai entrar em um nível de batalha, eu gosto de Provérbios não, Efésios, né? Efésios é o livro da batalha. Então, aqui nos revela uma grande arma. Tempo. O que você tem de mais precioso hoje? É o seu tempo. Percebe que não dá para voltar meia hora? O que fizemos meia hora atrás, a gente não consegue dar um start, a gente não consegue voltar. A gente não consegue recomeçar o dia de novo, né? Não, você vai viver um outro dia. Então, se você chegou aos 40 anos, se você olhar, você chegou aos 40 anos assim como eu, né? Você vai olhar do 0 aos 40. Olha quanto tempo já passou. E uma mulher que chega perto dos 40 ou já passou dos 40, para ela o tempo se torna algo mais precioso ainda. Eu não vou perder meu tempo. Eu vou ganhar tempo, né? E é exatamente isso que Efésios fala. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, é muito comum, presta atenção, algumas pessoas dizerem, se eu tivesse mais tempo, né? Se eu pudesse voltar atrás, não é assim, mas não dá para voltar. Mas olha quanto que você pode ainda viver daqui para frente. Tem muita coisa ainda para acontecer, né? Mas as pessoas têm essa mania, se eu tivesse mais tempo, quando a minha vida estiver mais tranquila, quando as circunstâncias melhorarem, quando sobrar mais tempo, né? Mas a verdade é que o problema raramente é a falta de tempo. Nós temos tempo. O que nós não sabemos é administrar o tempo. Nós não sabemos. Muitas pessoas ainda não sabem o que é prioridade, se perdem na urgência, se perdem na necessidade. São coisas diferentes, certo? Então, Deus deu 24 horas para Moisés, Deus deu 24 horas para Davi, Deus deu 24 horas para Esther, Deus deu 24 horas para Jesus. E Deus deu 24 horas para você. Não é diferente. Existe uma coisa que diferencia entre ter uma vida frutífera de uma vida improdutiva. Não é a quantidade de tempo disponível, mas é a forma como você gerencia esse tempo, como esse tempo é utilizado. Olha, durante um tempo da minha vida, o Senhor precisou muito ministrar o meu coração. Provérbios é um livro que fala muito sobre tempo, sobre sabedoria no tempo, governar, administrar melhor o tempo. E o Senhor, Ele ministrava muito isso no meu coração. Filha, você se perde porque você não sabe o que é prioridade. Você não sabe. Então, a agenda revela aquilo que realmente valorizamos. O que você está valorizando?
Se você valoriza aquilo, você vai dar aquilo o quê? Tempo. Porque tempo é o que eu tenho de mais valor. Sempre encontramos tempo para aquilo que consideramos importante. Sabe? Encontramos tempo para aquilo que amamos. Encontramos tempo para aquilo que ocupa o nosso coração. Essa é a verdade. Por isso, antes de reclamar de falta de tempo, talvez seja necessário perguntar o que está ocupando o primeiro lugar na minha vida. Aonde eu estou gastando meu tempo? Ai, vai doer, mas vai curar. Muitas vezes desejamos crescimento espiritual, mas investimos mais tempo em distrações do que na presença. Será que realmente queremos crescer espiritualmente? Desejamos a paz, mas alimentamos o tempo todo de preocupação, notícias, desgraças, destruição. Desejamos direção de Deus. Ai, Senhor, eu quero direção. Mas não separamos tempo para ouvir a voz de Deus. Vai doer, mas vai curar. A mulher sábia, ela entende que o tempo é um presente de Deus e que cada dia carrega uma oportunidade única que jamais voltará. Ela não administra apenas compromissos, ela administra prioridades. Quem estava no meu áudio anterior me ouviu falando sobre isso, sobre o pai que deseja socorrer o filho, colocando primeiro nele a máscara de oxigênio, mas quando ele vai colocar, automaticamente ele desmaia porque fica sem oxigênio. Ou seja, primeiro tem que ser você. Eu preciso fazer coisas que ninguém pode fazer por mim. Entenda isso. E a minha prioridade é minha casa. Depende. Existem coisas que alguém pode me ajudar. Me ajudar. Passar uma roupa, organizar uma casa. Eu posso ter uma ajuda. Mas existem coisas que ninguém pode me ajudar. Eu preciso fazer. Não adianta eu chegar para você e dizer assim: ei, amiga, ore por mim no secreto. Leia por mim a palavra. Sabe? Busque ao Senhor no meu lugar. Receba por mim a unção. Receba por mim a sabedoria. Não dá. Existem coisas que sou eu que tenho que fazer por mim. Por isso que é legal quando você começa a anotar qual é a minha prioridade. O que vem primeiro, sabe? O que depende da minha vida e que ninguém pode fazer por mim, somente eu por mim mesmo. Você pensa que a sua amiga, o seu pai, a sua colega, a sua pastora, a sua intercessora, ela pode beber água no seu lugar? E você ficar com o seu rim bem cuidado? Não. Ela pode beber os litros de água que você precisa, mas quem vai ficar hidratada é ela. Ou seja, você precisa beber por você. Meu Deus, isso aqui é forte. Dói, confronta, é responsabilidade, mas isso cura, traz consciência, traz verdade para você. Você consegue entender? Qual é a tua prioridade? O que deseja receber de você atenção? Aonde você está colocando tempo, investindo tempo? Eu me lembro quando eu trabalhava em um salão, era o dia inteiro, correria, amava isso, essa vida, atender. Porque eu sou meio hiperativa, agitada, eu gosto de estar no meio do povo, da gente, ir atendendo e trabalhando, e eu me lembro que eu passei mal, eu passei muito mal. Depois de uns dias, meu Deus, eu acho que era até um final de ano,
Gente que trabalha no comércio sabe que final de ano ferve. Eu em pé o dia inteiro, trabalhando, atendendo. E aí, depois daquela temporada, pedras no rim, cólicas renais. Meu Deus, que sofrimento. Que sofrimento por não investir 5 minutos de pausa para tomar uma água, para hidratar o meu próprio corpo. Eu não sabia o que era prioridade. Jesus sabia o que era prioridade. Porque existia uma multidão necessitada de milagre, cura. Existia uma multidão que acompanhava Jesus, era o dia inteiro caminhando, é muita gente. Pessoas que oprimiam, apertavam, as pessoas vinham de muitos lugares para estar na presença dele, porque sabia que por onde ele passava haveria curas, milagres, sinais. Pessoas surdas voltavam a ouvir, cegos enxergavam, as pessoas levantavam, ele transformava pessoas que estavam necessitadas de um milagre, necessitadas de uma ajuda, necessitadas de ouvir a palavra. Mas sabe o que eu acho lindo no mestre? É que ele sabe o que é necessidade, mas ele sabe o que é prioridade. Em dado momento ele parava e ele dizia: eu preciso atravessar para o outro lado. Eu preciso ir ao monte. Jesus se apartava da multidão. Ele deixava a multidão lá. Os necessitados, aqueles que estavam carentes, precisando de um milagre, de uma resposta, de uma palavra, ele deixava lá. E ele ia lá no monte, ficar a sós com o Senhor. Sabe por quê? Porque ele sabia diferenciar o que era necessidade e o que era prioridade. Necessidade, algumas pessoas podem fazer no meu lugar. Eu ir lá pregar a palavra, alguém vai me substituir. Eu lá visitar alguém, falar, orar, ungir, alguém pode fazer no meu lugar. Mas estar no meu secreto, mas ouvir a voz de Deus, mas receber a recarga da unção, mas acessar as dimensões e as frequências do reino, do alto, do sobrenatural, mas receber dele iluminação, revelação, poder, autoridade, força, ânimo e vigor. Eu precisava estar no secreto, eu precisava estar na presença. Ele sabia o que era prioridade. Maria soube entender o que era prioridade. Por isso ela fica aos pés do Salvador. Mas Marta, ela só sabia o que era necessidade. Necessidade é importante. Necessidade não pode ser descartada. Necessidade é uma tarefa importante que precisamos fazer. Exige de nós responsabilidade. Mas quando você não sabe o que é prioridade, você se perde na necessidade. Ei, Deus está falando com mulheres aqui. Você não chegou aqui por acaso. Deus está falando contigo. É tempo de remir o tempo. É tempo de remir o tempo. Porque quando você está na minha presença, você é renovada, você é recarregada, você é ativada, você é fortalecida, você recebe visão, revelação e direção para você viver o extraordinário e para você impactar a próxima geração. Entenda, prioridade. Qual é a tua prioridade? O que tem sido a tua prioridade? Talvez Deus não esteja pedindo que você tenha mais tempo. Não, você não precisa de 48 horas. Você não precisa que o relógio pare para que você dê conta de tudo. Não, você precisa administrar. Talvez Deus
esteja te pedindo que você use melhor o tempo que Ele já te entregou. O Senhor disse isso para mim. Vale a pena? Vale a pena abrir mão da prioridade por causa de uma necessidade, de uma urgência? Cuidado. Eu entendi, Senhor. Existem coisas que eu preciso fazer, mas existem coisas que só eu preciso fazer por mim mesmo. O que é que você pode fazer por alguém? E o que é que ninguém pode fazer por você? Responda isso. Eu declaro em nome de Jesus que o teu tempo pertence ao Senhor. Oh, eu declaro em nome de Jesus, o Senhor está que o teu tempo, as tuas horas serão consagradas ao Senhor, de modo que você vai aprender, Deus vai te dar uma sabedoria, mulher, para você administrar. Você acha que você vai fazer tudo? Não, tem muita gente que pode te ajudar a fazer algumas coisas. Você não é insubstituível em certas áreas, mas existe uma área que ninguém pode substituir na tua vida. E hoje eu profetizo, eu declaro que você vai caminhar com sabedoria, organização e discernimento, e que com você não vai acontecer o que aconteceu comigo, mas com você vai viver em plenitude. Teu corpo, tua alma e teu espírito estarão alinhados com o propósito de Deus. Você não vai parar na tua jornada, porque você vai entender qual é o combustível para você continuar de pé. Oh! Eu declaro em nome de Jesus que você viverá o propósito de Deus e que você vai aproveitar as oportunidades que Deus colocar diante de você. Tempo de produzir frutos. Tempo de uma vida cheia de frutos, frutífera. Se você crê, declare aí pela fé, declare nos comentários, levante a sua voz e declare: eu vou glorificar ao Senhor com o meu tempo. O que eu tenho hoje, Senhor, não é a prata, o ouro, o patrimônio que eu construí. O que eu tenho, Senhor, de mais precioso é o meu tempo. Por isso o Senhor tem a primazia, o primeiro lugar, o tempo, porque disso depende a minha vida, disso depende a minha família, disso depende a minha geração. Declare pela fé. Comente aqui se essa palavra falou no teu coração. Comente e compartilhe com alguém. Hoje, à meia-noite, nós estaremos liberando um clamor e uma palavra do céu para destravar tudo aquilo que rouba o teu tempo. Os ladrões do tempo vão cair por terra e nós vamos nos levantar e avançar para fazer o propósito de Deus na terra. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa em nome de Jesus. Aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, você vai encontrar o mapa da cura. Tati, como que você conseguiu administrar isso? Qual foi o processo de cura? Vai estar lá. Amém? Para você memorizar e fazer. Vai ter reflexão para você. Faça. Escreva no teu caderno. Tire uma foto. Manda para nós no grupo. Nós vamos compartilhar. Porque Deus está levantando um exército de mulheres ativadas na palavra para manifestar o reino de Deus na terra. Te amo em Cristo Jesus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.